Olá, como vão? Hoje é a nossa segunda aula, né? Hoje o tema vai ser flexão. É uma adaptação que eu estou fazendo, evidentemente. Comumente ela não viria agora, mas eu acho que para o que a gente está pensando em relação à progressão dos assuntos e à configuração das aulas, em pequenos vídeos, né, de 10 a 15 minutos, eu acho que faz sentido e vai ajudar a entender alguns assuntos de forma mais rápida do que virão ainda. Bom, antes de tudo eu queria fazer um adendo à aula passada. Eu estava falando sempre de parte da palavra, essa parte aqui, essa parte ali. Bem, todas essas partes das palavras que eu falei, radical e afixos, elas são morfemas. Os morfemas são, em uma definição bastante simples, as menores partes indivisíveis com algum significado ou valor das palavras, certo? Então, eu não consigo ir além do radical, eu consigo diminuir mais do que o radical, eu não consigo diminuir mais do que a vogal temática, eu não consigo diminuir mais um sufixo. Então, essa menor parte indivisível vai ser o morfema. Então, a gente vai tratar a partir de agora como morfema, ok? Vocês também, se forem procurar em gramática, eles vão ver morfe, mas morfe, ele é, a princípio, a mesma coisa que morfema, sendo que o morfe, ele é a realização do morfema. Então, quanto o morfema é mais abstrato, o morfe seria a realização e a variação que ele apresenta. Foi o caso que eu dei, por exemplo, de infeliz e real. Você tem o mesmo morfema, seria o in, mas no caso de real, ele é realizado como um i apenas, né? Então, você teria dois morfes, né? O in e o i, de infeliz e real, e o único morfema que estaria ligado aos dois seria o in. Okay? Mas eu acho que essa definição é confusa e não acho que é produtiva para a gente agora. Então, vamos lá. Flexão. O que é a flexão? Flexão é que permite que a gente ligue, por exemplo, num verbo ou entre um artigo e um substantivo, partes de uma frase. Então, a gente vai indicar algumas coisas com a flexão. A gente indica, no caso dos substantivos ou dos nomes em geral, número, isso é, singular, plural, grau, gênero. No caso de verbos, a gente vai falar de pessoa, número, tempo, modo. Essas são as possibilidades de flexão dessas palavras, certo? Em geral, você não vai ter flexão de verbos, você vai ter só no caso de substantivos, verbos e adjetivos mesmo. São as palavras que se permitem flexionar. Eu não pretendo aqui, eu vou falar um pouco desses verbais. Eu não pretendo aqui esmiuçá-los, acho que a gente pode fazer isso mais para frente quando tratar de verbo. Eu só quero que vocês consigam entender a diferença e ver mais ou menos o que é que seja a flexão, para poder depois a gente entender melhor os outros processos de formação de palavra, ok? Mas a gente vai ver com mais calma cada um desses, alguns sufixos característicos nas próximas aulas. Por hoje eu só quero dar as definições e fazer com que vocês entendam bem. Bom, então vamos começar pelo mais difícil, que é verbo. Se eu pego, por exemplo, um verbo qualquer, comer, eu digo como, tu comes, ele come, eles comeram, ou qualquer outro verbo, pentear, beber, qualquer verbo ele vai ter essas variações. Essas variações elas vão refletir as pessoas que estão relacionadas com a ação, né? Que pessoa é essa, mas também quando essa ação está ocorrendo e o modo a que essa ação se liga. Okay? Então, vamos começar falando de número e pessoa. Geralmente a gente não consegue sempre diferenciar dentro dos verbos um morfema para número e para pessoa, geralmente é o mesmo. Então eu digo falo, o número é singular, ok? E a pessoa é a primeira, mas eu não consigo encontrar um morfema a mais para isso. Eu tenho apenas um morfema, que é o, que vai indicar essas duas coisas. Então, por isso que eu estou dizendo, o mais importante é a gente entender os conceitos do que, evidentemente, saber de qual aqui, qual é cada qual morfema que indica o quê. Okay? Então, vamos lá.
Primeiro vamos falar das pessoas. Quantas pessoas são no discurso? 3. Eu tenho uma, que é quem fala, a segunda, que é com quem eu falo, e a terceira, que é de quem eu falo. Então, vamos lá. Eu te falei de fulano, certo? Eu, primeira pessoa, falei para você, de fulano, ele, ok? Então, são essas 3 pessoas. Mas elas variam também de acordo com o número. Então, eu tenho a primeira pessoa do singular, que sou eu, sou o único indivíduo que fala, mas eu posso ser mais de um indivíduo falando, então, nós. Eu posso falar com uma pessoa, mas com mais de uma pessoa, e eles serão vós, e não tu. Eu posso também falar de mais de uma pessoa, não apenas um, então serão eles, que é a terceira pessoa do plural. Então, temos a primeira pessoa do singular do plural, eu e nós, segunda pessoa do singular do plural, tu e vós, e terceira pessoa do singular do plural, que é ele, ela, eles, elas, ok? Claro, ninguém fala mais vós e pouca gente usa o nós, a gente costuma usar a gente. Em geral, não é uma unanimidade, algumas gramáticas vão aceitar, vão falar sobre isso, mas é bom que vocês saibam a forma canônica desse paradigma de pronomes. Mas basicamente, o você é uma segunda pessoa, né? Eu estou falando com você, que vale a tu. O agente é uma primeira pessoa, uma primeira pessoa do plural, ainda que a concordância não seja de igual. E o eu, vocês, ele é uma segunda pessoa do plural que substitui o vós, né? Mas o mais importante, novamente, é saberem identificar a função do que propriamente saber os detalhes. Você sabendo que vocês equivale a vós, já é suficiente, ainda que saiba que a flexão seja distinta, associada a ele. Bom, então eu digo, por exemplo, eu falo, ele fala. Tem aí uma mudança, né? E de eu falo para ele fala, o que eu tenho é a indicação de que o indica a primeira pessoa, então eu durmo, eu bebo, e enquanto que a ausência de outros morfemas, né? Eu só tenho no caso aí uma vogal temática A, que é igual do verbo, perceba, que pode ser um aí, né? Um dorme, não é o mesmo morfema, diferente do durmo e bebo. Então, quando eu tenho ausência de nenhum, quando eu tenho ausência de outros morfemas, eu estou indicando uma terceira pessoa do singular. Isso é evidente quando eu comparo com a do plural. Então, eu tenho falamos, eu tenho aí a vogal temática A, né? Eu poderia ser bebemos, veja o L, bebemos, dormimos, que são, lembra daquelas 3 vogais temáticas que eu falei dos verbos? É aí que a gente começa a entender. E aí eu tenho esse mus no final, falamos. Esse mus, ele é a indicação de que o verbo trata de uma primeira pessoa do plural, ok? Mas nem sempre ele vai ser constante. Você tem aí no final o M de falam, o M ou essa nasalização, né? Então eles falam. Esse M ao final, ele indica que se trata da terceira pessoa do plural, ok? Então, essa possibilidade de flexão do verbo em pessoa e número. Tempo e modo. Tempo. Os 3 vocês já sabem, né? O pretérito, que é quando a ação se passou antes do momento em que eu estou falando dela. Então, roubaram meu carro, já aconteceu. Estão roubando meu carro, né? É uma ação que passa no presente, mas que a forma mais equivalente seria uma ação de continuidade. Se eu dissesse eu vivo de dar aulas, né? Verbo no presente, e com a ação que eu faço com frequência, que acontece no momento que eu estou falando, embora eu não esteja dando aula no momento, mas enquanto eu estou falando agora, eu tenho a profissão de professor. E
eu tenho o futuro, que é uma ação que ainda vai ocorrer. Esses são os tempos. Aí dentro de pretérito futuro tem várias nuances, tem várias formas. A gente vai discutir depois em conjugação verbal. E no caso do modo, são três também. Você tem um modo indicativo, que é o mais comum, que é quando eu tenho certeza do que eu estou afirmando, é uma asserção, é uma afirmação sobre o mundo. Então, ele rouba carros, por exemplo, para tomar um exemplo de roubar, né? Ele vive da profissão de professor, ele é bonito, ele é alto, tudo isso está no indicativo. E eu tenho o modo subjuntivo, que é quando não tenho certeza. Eu espero que chova amanhã. Perceba, diferente de chove hoje. Espero que chova. Olha a diferença, né? Do verbo. Porque ele está no modo subjuntivo. Uma forma de identificar é tanto pela expressão de certeza, né? Talvez que ele vá fazer isso, seria colocar o que. Então, se eu quero descobrir como é que é o subjuntivo desse verbo, em qualquer tempo eu digo eu faço, ele faz, que eu faça, que ele faça, que nós façamos, né? Então fica bem fácil de identificar o modo subjuntivo. E o modo imperativo, que é bastante simples, que é uma ordem. Faz isso, faça, façamos, suma, qualquer tipo de ordem, arrumem isto. Qualquer tipo de ordem, ela vai ser expressa no modo do imperativo, né? Agora, esse verbo, esse modo imperativo, ele tem algumas nuances que eu pretendo explorar melhor depois, ok? Então, basicamente, são essas formas de flexão verbal. Tem duas formas de flexão nominal, né? Então, vamos tratar especificamente aqui dos substantivos, porque tem um detalhe em relação aos adjetivos e depois a gente fala. Nós temos número, nós temos gênero, nós temos grau, ok? Então, número é bastante simples, singular ou plural. Então, lobo, lobos, eu acrescento S. Chapéu, chapéus. Degrau, degraus. Agora, eu também posso falar solares, né? Eu posso falar eles fizeram as pazes, gravidezes, palavras terminadas com consoante, você vai acrescentar um S, não apenas o S. Também tem palavras terminadas em L, que a gente coloca um IS no final, né? Canais, sóis, lençóis, né? Então, por isso que algumas pessoas falam degraus, né? Por isso que eu usei o exemplo. Quando escreve com U, você coloca o S, né? É uma vogal. Quando termina com L, se escreve o plural com IS. Bom, esse foi o de número. Nós temos o de gênero, né? Já falamos um pouco na aula passada. O plural de gênero é bastante amplo, né? Não é apenas o O e o A. E o gênero, ele é mais indicado pelo artigo do que propriamente pela terminação. Mas então você tem lobo, loba, que é a que a gente mais conhece, né? Essa flexão, essa mudança. Você tem órfão, órfã, avô, avó, irmão, irmã, né? E aí tem algumas nuances também que a gente vai ver depois. Importante a gente entender que essa flexão de gênero que ela é bastante ampla. Patrão, patroa, por exemplo, ladrão, ladra, certo? Não é apenas uma única mudança um único morfema que vai indicar o feminino, mas é sobretudo ele indicado pelo determinante que é o artigo, que antecede. Então, a ladra, o ladrão, mais do que pela terminação, né? Porque você vai ter casos em que vai terminar em A e não vai ser uma desinência de gênero, é o caso de o motorista. Você pode dizer a motorista, mas eu posso dizer o motorista também. Então, é bom diferenciar isso e diferenciar também gênero de sexo, né? A gente vai ver depois, mas você pode ter a onça macho. Então, não pensar que é sexo, o gênero, e também lembrar que tem muitos objetos que não podem ser sexuados, como uma xícara, um livro. Eles têm que ser expressos por gênero, necessariamente vai ter gênero, ok? Bom, e por último, grau. O que é grau? É o aumentativo e o diminutivo. Então, cabeça, cabeção, livro, livrinho, boca, boquinha, ou bocarra também. Em geral, essas formas assim que a gente vê na gramática, elas estão um pouco em desuso,
A gente teria que dizer, por exemplo, homenzarrão, mas são muitos, basicamente a gente coloca hoje um ão e pronto, o inho para diminutivo, né? No caso é um mão, que muita gente usa hoje em dia, né? Quem fala mais casão, fala casão, enfim. Mas o grau basicamente é isso, é aumentativo ou diminutivo, independentemente do morfema. Então, não estou especificando os morfemas que vão compor, depois se vocês quiserem eu passo uma lista, mas eu vou especificar só a função que isso exerce dentro da palavra. Então, na próxima aula a gente vai tratar de processo de formação de palavras. A diferença vai ser que enquanto aqui a gente não muda a palavra, a gente só muda um aspecto dessa palavra, no caso da derivação a gente vai realmente mudar, às vezes, classe, mas também o significado de forma mais ampla, certo? Mas basicamente o que vai facilitar a distinção é saber que derivação é tudo aquilo que não vai se encaixar em um processo de flexão, né? Então a gente se vê na próxima aula e espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, né, vocês podem entrar em contato comigo.